Boa noite. Orador do grande expediente comemora a conquista de emenda parlamentar para o Hospital Municipal. Através do deputado Bibo Nunes, o Hospital Municipal garantiu R$500 mil. E a vice-presidente da Casa falou sobre outro recurso para o Hospital de Clínicas. É muito interessante verificar que essas possibilidades vêm para auxiliar a administração do hospital. Pediatra comenta sintomas que devem ser observados quando existe a suspeita de infecção pela Covid. Tosse, febre, espirros, uma leve prostração, que são sintomas de um resfriado comum, a gente sempre tem que ficar atento porque pode evoluir de uma forma mais grave e a gente tem que estar atento a esses sinais para não deixar passar. Rio Grande do Sul e Embaixada Americana assinam memorando de entendimento para a cooperação. O memorando formaliza para que possamos intensificar este compartilhamento de informações, esta colaboração nas diversas frentes, abrindo oportunidades para que nós melhoremos essa troca e assim possamos crescer conjuntamente. O último grande expediente do mês de junho coube ao vereador Renato Tchequer. O parlamentar está em seu terceiro mandato e, durante o espaço de honra da sessão plenária, falou sobre o governo federal, fez críticas à esquerda e ressaltou recursos para a saúde pública. O orador do grande expediente comemorou a destinação de uma emenda parlamentar para Passo Fundo. Através do deputado Bibo Nunes, o Hospital Municipal garantiu R$500 mil. R$500 mil para o Hospital César Santos, Hospital Municipal César Santos. O nosso deputado tem visto e reconhecendo cada vez mais a nossa cidade de Passo Fundo, né? Então, para nós é uma grande satisfação, né? Acredito eu que está próximo de R$2,5 milhões de emendas parlamentares que o deputado Bibo Nunes destinou até agora no seu mandato para a nossa cidade de Passo Fundo. Isso é motivo de muito orgulho. Eu costumo esclarecer para a minha comunidade que eu só consegui essas emendas depois que nós elegemos o nosso deputado federal em 2018, né? Antes, eu já tinha quase 8 anos de mandato e nunca consegui nada, porque a gente sabe o que acontecia com o dinheiro público, né? Era desviado e para o povo não chegava quase nada, para não dizer nada. Eu nunca consegui nem um centavo. Como deputado federal Bibo Nunes, estamos indo aí para R$2,5 milhões, que veio de emenda parlamentar para nossa 95% em relação à nossa saúde de Passo Fundo. Durante boa parte de seu discurso, Renato Tchequer falou sobre o governo federal e fez críticas à esquerda. O orador do grande expediente comentou a notícia de que uma distribuidora de vacinas recebeu o pedido de pagamento de propina de um diretor do Ministério da Saúde. Parte da grande mídia e a grande parte da esquerda, agora eles processam, acusam e condenam. Que possa ser verdade, indício de propina do governo Bolsonaro. Só que esse cara já foi exonerado pelo governo Bolsonaro. Com nós é assim, nós não promovemos vagabundo. Vagabundo para nós, qualquer indício de falcatrua é rua. Ao contrário do governo passado, que promoviam os vagabundos. Então assim, mídia e esquerdas, parem de pagar esses micos e quererem atingir tudo, atirando em cima do nosso presidente Bolsonaro. Esse vocês não vão conseguir arrumar nada de corrupção com o cara, entendeu? E nós, qualquer indício de falcatrua, de ilegalidade, nós colocamos para a rua. Nós não aceitamos malandragem. E esse indício de propina é do governo do Mandetta, que nós já colocamos para a rua faz mais de ano. E a gente sabe que esse pilantra desse Mandetta, de que lado tá. E esse foi indicado pelo Mandetta
Esse que queria propina das vacinas, se isso vier a comprovar. Mas só por ter esse indício, já foi exonerado. Com nós é assim, governo sério, que não aceita corrupção, é rua para malandro vagabundo. Nesta mesma sessão plenária, a vice-presidente da Casa divulgou a conquista de mais uma emenda parlamentar. Através da vereadora Janaína Portela e do deputado Márcio Biolchi, R$300 mil serão destinados ao Hospital de Clínicas. Com muita alegria que nós conseguimos os repasses dessas emendas parlamentares para o município de Passo Fundo. Não só para o Hospital de Clínicas, como também já veio para o Hospital Municipal, e assim tem ocorrido para o Hospital São Vicente de Paulo e outras tantas áreas de abrangência do nosso município. Quanto ao Hospital de Clínicas, esse recurso ele virá para uma administração como fonte de custeio. Então é muito interessante verificar que essas possibilidades vêm para auxiliar a administração do hospital. Estive conversando com o presidente, com o diretor do hospital e eles reportaram todo o aporte de recursos próprios do hospital que tem sido alocado para a construção, edificação e ampliação das atividades do Hospital de Clínicas, que está em plena ascensão e desenvolvimento na região com a abrangência da saúde no nosso município. Encerramos este bloco repercutindo a assinatura de um memorando entre o Rio Grande do Sul e a Embaixada Americana no Brasil. O documento reforça a colaboração de diversas áreas, com troca de conhecimento e intercâmbio de pessoal. Nós acabamos de celebrar o memorando de entendimento que formaliza, portanto, a nossa relação próxima no sentido de estreitarmos a cooperação entre o Estado do Rio Grande do Sul e os Estados Unidos da América nas diversas frentes. A gente já faz essa aproximação em temas de segurança pública e também queremos aprofundar no relacionamento a respeito de inovação, tecnologia, startups e temos, portanto, em vista aí, inclusive, novas missões, assim que liberadas as missões internacionais entre os Estados Unidos e o Rio Grande do Sul. A partir do memorando de entendimento, o que ele torna de diferente? As visitas e a presença do consulado americano dos Estados Unidos no Rio Grande do Sul são por si só, sem dúvida nenhuma, importantes. O memorando formaliza para que possamos intensificar este compartilhamento de informações, esta colaboração nas diversas frentes, abrindo oportunidades para que nós melhoremos essa troca e assim possamos crescer conjuntamente, o que interessa ao Rio Grande do Sul e o que interessa também aos Estados Unidos. E também estou em contato aqui, hoje falei com o embaixador sobre o nosso interesse de nos aproximarmos com Silicon Valley, dentro da lógica da criação de ecossistemas de inovação no estado do Rio Grande do Sul, aprofundar as parcerias dos nossos parques tecnológicos com o Vale do Silício, a partir das empresas do ramo de tecnologia. Então é a primeira missão que nós pretendemos fazer assim que for possível para irmos aos Estados Unidos e aproximarmos as nossas empresas e as nossas instituições de ensino da estrutura disponível no Silicon Valley, dentro da nossa lógica de colocar inovação e tecnologia como eixo de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. 60% de todo o capital de venture dos Estados Unidos que vai à América Latina vem aqui ao Brasil. E uma parte disso está chegando aqui em Rio Grande do Sul para realmente financiar ou participar nesse espírito de empreendedorismo que tem aqui no Sul. Eu estou vendo de primeira mão. Então, eu espero que nós possamos continuar com esse tipo de contatos, de conversas, porque o investimento está chegando e nós queremos entrar mais e mais no talento que tem no Rio Grande do Sul, baseado no sistema de educação e o ambiente favorável para negócio por qual Rio Grande do Sul é conhecido. Então, tenho muitas oportunidades na frente e o consulado aqui, através do nosso cônsul Shane Christensen, vai estar aqui liderando esse esforço.
E no próximo bloco, a pediatra Caroline Mariucci comenta os sintomas que devem ser observados quando existe a suspeita de infecção pela Covid. E ainda os cuidados e o tratamento para crianças. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sinta incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. A gente dedica todo o tempo que a gente tem aqui dentro da APAI para eles, tentando fazer o melhor, porque dia a dia é uma história diferente, é alguma coisa nova que a gente entra em contato com as pessoas. Quem visita a APAI percebe logo o porquê das coisas, né? Quando eu vi a quantidade de mantimentos que era necessário para manter a APAI naquele período, eu me impressionei e na hora imaginei que realmente precisa de muita doação, de muito dinheiro para manter, né, a associação. Aqui você pode doar muita coisa. Você pode doar o seu tempo, você pode doar o seu carinho, a sua compreensão, o seu talento, né, o seu amor. Tudo aqui é muito bem-vindo. E tudo que você doar aqui vai ser recebido pelos seus 350 assistidos de uma forma muito amorosa, né? Eles vão receber amor no fim das contas. Embora seja menos frequente que nos adultos, as crianças também podem desenvolver a infecção pelo novo coronavírus. Nesta semana, a confirmação do óbito de um bebê de 1 ano deixou muitos pais em alerta. A pandemia vem apresentando diferentes desafios para a ciência e para os sistemas de saúde, de forma que é essencial conhecer como a doença se manifesta em diferentes faixas etárias. Por isso, entramos em contato com uma pediatra. Veja o que disse Caroline Mariucci. Desde o início da pandemia, então, tem se observado que realmente os casos pediátricos são a minoria dentre os casos positivados de Covid-19. Além disso, a gente observa que normalmente elas evoluem de uma forma leve de doença, né? Com poucos sintomas e com uma evolução bem branda. Felizmente, os óbitos são muito raros nessa faixa. Se a gente for comparar com a população em geral, entre o total de casos de Covid, as crianças estão em torno de 12 a 13% desse total. E entre o total de óbitos, de 0,1% no máximo 0,2% dos óbitos totais do Covid. Mesmo assim, as crianças contraem Covid sim e podem sim apresentar, mesmo em sua minoria, casos graves da doença. Então a gente tem que ficar atento, fazer o diagnóstico correto e avaliar essa criança como um todo, durante todo o período da doença, né? Dentro da faixa etária pediátrica, que é de 0 a 19 anos, a gente tem 2 grupos com maiores riscos de desenvolver a doença de forma grave, que são as crianças de 0 a 1 aninho, né, os primeiros 12 meses de vida da criança, e depois um outro grupo entre 10 e 19 anos, mais na adolescência.
Se essas crianças apresentarem uma comorbidade pré-existente, aumenta mais a chance de formas graves da doença, que infelizmente foi o que aconteceu com esse paciente pediátrico, que foi o primeiro óbito essa semana de uma criança na nossa cidade, né, em Passo Fundo. Ele estava dentro dessa primeira faixa etária de maior risco, ele tinha 1 aninho de idade, e ele apresentava comorbidades associadas. Então, por isso que eu falo, mesmo sendo a maioria dos casos formas leves, com sintomas leves de tosse, febre, espirros, uma leve prostração, que são sintomas de um resfriado comum, a gente sempre tem que ficar atento, porque pode evoluir de uma forma mais grave e a gente tem que estar atento a esses sinais para não deixar passar. E quais que seriam então esses sinais de gravidade numa criança? Quando, além dos sintomas comuns de resfriado, ela começa a apresentar sinais de desconforto respiratório. Então, a gente já está evoluindo para uma forma mais grave da doença. Como que eu posso observar isso em casa como pai e como mãe? Então, boquinha da criança ficando um pouco mais arroxeada, esforço respiratório caracterizado por batimento de asa de nariz, então o narizinho abre e fecha, a fúrcula faz uma retração, então dá uma afundada, faz um buraquinho aqui no pescoço da criança. Quando ela respira, as costelinhas vão em direção à barriguinha, assim, para dentro, faz um esforço, né, que a gente chama de retração subcostal, intercostal, enfim, mais um sinal de esforço respiratório. A criança não consegue se alimentar ou come muito pouco. A criança começa a apresentar sinais de diminuição de consciência, nível de consciência, acaba ficando muito sonolenta, pode ter crise convulsiva. Então, essa criança, sim, ela está apresentando uma evolução mais desfavorável e pode evoluir para formas graves, sendo necessário uma nova avaliação. Não é porque o quadro começou mais brando que não pode ter essa evolução. Outra coisa que é importante a gente estar ciente também, que o Covid não são só manifestações do trato respiratório. A gente tem vários órgãos que podem ser acometidos pela doença e fazer formas graves da doença. Coração, fígado, os rins, a pele, e nas crianças a gente observa que o segundo sítio mais envolvido na sintomatologia do Covid tem sido o sistema gastrointestinal. Então elas têm apresentado muito sintomas como diarreia, como dor abdominal, bastante vômito também, e essa é uma outra forma que pode apresentar sintomas leves, como pode apresentar sintomas mais graves mesmo, como uma diarreia muito intensa, várias vezes no dia, um vômito que a gente não consegue controlar em casa com um remedinho, né? Então a gente tem que estar atento para levar essa criança novamente para o atendimento médico, se assim a gente vê que for necessário, né? As medidas de controle da doença são as mesmas do que para o público em geral, e é, enfim, o que a gente tem ouvido desde o início da pandemia. O isolamento social, o distanciamento social ainda é a melhor forma de prevenção. A gente sabe que as crianças podem ter outros problemas relacionados a isso, mas nesse momento o que a gente precisa é mesmo evitar aglomerações, né, fazer com que a criança fique protegida. O uso de máscara é indicado sim para as crianças, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. A partir dos 2 anos de idade, todas as crianças já devem usar, até os 5 anos, sempre com supervisão de um adulto, para caso a criança sufocar, se sentir mal, tiver falta de ar, isso possa ser visto quanto antes e retirado a máscara dela, né? A partir dessa idade, a criança já consegue mais conduzir essa situação sozinha mesmo, tá? Quanto a tratamentos, os tratamentos, como a maioria das formas são leves a moderadas, os tratamentos são sintomáticos. Então, a gente vai sempre intensificar a lavagem de nariz, hidratação da criança, uma boa alimentação, remédios sintomáticos a gente pode usar, né? Então, para febre, para dor, para o vômito, a gente pode usar esses remedinhos tranquilamente. Quando for situações mais graves, tiver uma infecção bacteriana com uma pneumonia associada, a criança estiver chiando o peitinho, já tem um histórico de asma, aí sim a gente vai usar medicações específicas para cada situação. Mas no geral são só essas medicações sintomáticas mesmo, tá? Evoluções mais desfavoráveis ainda, mais graves, com necessidade de ventilação, enfim, de cuidados maiores, aí assim, a criança vai ser internada, direcionada para uma enfermaria pediátrica ou para um leito de UTI, se assim for necessário.
veterinário, tá? Os exames também são os mesmos que a gente faz para adulto, todos os exames disponíveis são passíveis de ser feito no paciente pediátrico e o médico vai saber qual a melhor indicação, dependendo do estágio da doença, dependendo para que motivo que a gente quer esse exame, vai ser indicado o que tiver mais adequado para essa situação. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Na edição de amanhã, você acompanha outros destaques do Parlamento Municipal. Uma ótima noite e até lá!